Creo que ya estamos grabando. ¿Parece que está grabando? Sí, aparece en el extremo derecho, aparece el recording. Benita. Ya. Sí estamos grabando, ¿no? Sí. Muchas gracias, bienvenidos. Vamos a dar inicio al nuevo webinar de AMPM. Primero voy a hacer la presentación de nuestra magnífica ponente, nuestra maravillosa doctora Denise. Y les agradecemos por la acogida, están conectándose todavía, acá en Perú estamos trabajando, y la finalidad de AMPM es difundir las mejores charlas respecto a músculo esquelético en general. De nada sirve que tengamos el conocimiento guardado en nuestra mente, en nuestro cerebro, si no lo podemos hacer conocer. Y esa es la ventaja de AMPM y es el aporte de AMPM que quiere contribuir a las sociedades médicas que puedan seguir creciendo y se puedan enriquecer con los mejores ponentes de músculo esquelético. Es por eso que antes de presentar a la doctora voy a hacer un pequeño aviso con el permiso de los directivos. El año pasado tuvimos la grandiosa también ponencias, varias ponencias del doctor Gonzalo Serrano, estuvo en nuestro congreso de AMPM y con un gran esfuerzo estamos trayéndolo también con el auspicio de Canon para que pueda venir a hacer un taller personalizado de ultrasonido musculoesquelético avanzado. Ustedes saben que el doctor Serrano es también, aparte de médico, es un gran ilustrador que nos deleita con sus maravillosas dibujos, ilustraciones en las diferentes redes sociales, y va a ser de un alto honor también tenerlo acá en Perú, y agradecemos a AMPM, ¿no? Los socios de AMPM van a ser acreedores a un descuento especial para este taller que tiene pocas vacantes, y bueno, les esperamos también que se puedan asociar a AMPM. Siempre estamos tratando de llegar a ustedes, de llegar a que ustedes se puedan seguir capacitando y aprendiendo con los mejores maestros. Muy bien, antes de silenciar a todos, porque estamos algunas vistas, y voy a presentar a nuestra gran ponente hoy día, la doctora Denise Tokeishi Amaral. Ella es médico radiologista del Hospital Sirio-Libanés, tenía maestría y doctorado también, es subespecialista en músculo esquelético. El doctor Fernando Zárate, el doctor Martín Tarazona, fueron a los cursos de la Sociedad Paulista y tuvieron el honor y el gusto de conocerla. Y gracias, muchas gracias, doctora Denise, por aceptar esta invitación, y le deseamos que tenga un éxito en su clase. Estamos para compartir el conocimiento. Le dejo compartir pantalla, doctora. De repente está con mute su micrófono. Certo, agora sim? Agora sim. Muito obrigada. Doutora Judite e todos os radiologistas do Peru, nós, em nome da Sociedade Paulista de Radiologia, nós ficamos muito contentes pela participação de 40 radiologistas peruanos na JPR. Isso nos traz muita alegria, e que a parceria educacional e científica possa crescer mais e mais. É uma alegria poder compartilhar essa aula e ter conhecido Fernando, né, tanto no GERM quanto na JPR, e fica aqui o meu compromisso da próxima aula ser em espanhol. Então, eu agradeço e vou tentar falar despacito, para que eu consiga transmitir todas as informações possíveis. Então, a proposta da aula é falar sobre lesões labrais nos atletas. Opa, aqui. E esse é o nosso time do Hospital Sírio-Libanês, e o objetivo aqui é descrever as lesões labrais e também condrais
comentar sobre lesões que são difíceis de serem observadas nos exames de imagem e algum conceito que tem crescido no meio ortopédico é sobre microinstabilidade. Se nós formos ver a história das descrições das lesões labrais, no início, tudo que era visto como lesão labral, naquela febre, né, é lesão, então aquilo é determinador. Mas o que se tem visto que a prevalência de lesões labrais e condrais em pacientes assintomáticos é relativamente grande. Então, as lesões labrais em atletas chega no 56% a 93% e não atletas até 70%, e as lesões condrais também, até 20%, 24% em pacientes assintomáticos. Nesse outro estudo, em que, de novo, indivíduos assintomáticos, jogadores de rugby, bailarinos profissionais e um grupo controle de estudantes de medicina assintomáticos com idade pareadas entre 20 a 27 anos, a prevalência de lesões labrais nesses grupos é bastante alto, assim como as lesões labrais predominando nos jogadores de rugby. Então, o fato de observar alguma alteração pela imagem, seja na cartilagem ou no lábio, não quer dizer que isso seja um impacto femoroacetabular. Então, essa tríade de alterações dos sintomas, né, típicas de dor, depois, quando muito tempo sentada, levantar, sair do carro, subir escadas, junto com as alterações morfológicas que que eu vou observar agora, mostrar agora, e os sinais especificamente dor, aflexão, adução e rotação interna. E um dado importante, a limitação, a redução da rotação interna é importante no exame físico. Então, essa tríade tem que ser respeitada, porque só as alterações de sinal não são suficientes para caracterizar um impacto femoroacetabular. São dois tipos de alterações morfológicas. Então, o aspecto normal da transição cabeça-colo na flexão, esse é o aspecto normal, e quando existe um contato anormal entre o fêmur e o acetábulo, seja por uma hipertrofia na porção anterior da transição cabeça-colo, que é bastante observada em atletas do sexo masculino, e a lesão, como a gente vai ver depois, nesse tipo de alteração morfológica, não é tanto no lábio, mas é mais na junção condrolabral. O outro tipo é quando existe uma hipertrofia do acetábulo. Isso faz um excesso de cobertura acetabular, que é chamada morfologia pincer ou alicate, que é mais observada em 40, 50 anos em mulheres, e a lesão labral é inicial. Porém, essas alterações, muitas vezes, até 1/3 dos casos, elas são mistas, tanto a alteração morfológica no acetábulo quanto no fêmur. E o lábio acetabular, que tanto se fala, na verdade não é para aumento da cobertura acetabular. A função do lábio é manter uma pressão negativa para que o líquido intraarticular seja homogeneamente distribuído. E se existe alguma lesão labral, perde-se essa pressão negativa e o líquido intraarticular, ele por gravidade, ele escorre para inferior, e isso faz com que haja um aumento da pressão na área de carga, tanto do acetábulo quanto da cabeça femoral, com lesões condrais e progressão para artrose. Então,
esse é um esquema didático de como o lábio começa a se degenerar, ter fissuras intrasubstanciais na base. Posteriormente, essas lesões dissecam a cartilagem, dissecam o osso subcondral, formando cistos, e posteriormente esclerose e até o destacamento do lábio acetabular, começando a ter calcificações capsulolabrais. Então, no estágio já de degeneração franca, o lábio é pequeno, de difícil visualização e muitas vezes calcificado. Então, como um exemplo clínico, né, esse paciente com 41 anos, tenista, já com 2 anos dor na região anterior e lateral, e sempre tratado como bursite e tendinite. E no exame físico tinha uma alteração, uma dor, a flexão, a adução e limitação à rotação interna importante, de 5 graus. Na radiografia simples, já na radiografia em perfil é possível avaliar essa hipertrofia da transição cabeça-colo femoral, e que na incidência DUM, que é a mais sensível para avaliar a porção mais anterior dessa transição, que é com uma flexão de 45 graus e uma abdução de 20, é possível ver essa área de hipertrofia óssea, e na incidência do croquet, com uma flexão de 90 graus e abdução de 45 graus, essa hipertrofia óssea. Os ortopedistas, no planejamento cirúrgico, eles gostam de fazer a tomografia 3D especificamente para avaliar essa hipertrofia óssea. Depois a gente pode discutir um pouco sobre o consenso de Lisboa, mas isso fica para depois. Mas essa reconstrução 3D ajuda no planejamento cirúrgico do ortopedista. O que foi feito nesse caso? Então, a ressonância para avaliar se existiam lesões labrais ou condrais, e que se observam eram fissuras transfixantes no lábio acetabular, e especificamente na porção anterior era transfixante. Então, na artroscopia, é isso que se observa, né? Com o probe puxando, existe uma lesão labral na porção anterior do acetábulo. Então, foi feito também uma investigação, na ressonância era observado também uma irregularidade e fissuras na porção póstero superior do lábio acetabular, que foram ratificadas na artroscopia. Nesse caso, só para ter um comparativo entre o pré-operatório, com aquela hipertrofia óssea, na incidência do croquet, e no pós-operatório, que foi feito uma osteocondroplastia, ou seja, retirada aquela hipertrofia óssea para evitar que essa hipertrofia tivesse impacto no acetábulo. Essa é uma outra paciente que tem 46 anos, com dor importante e intratável, não conseguia mais fazer a academia, a ginástica, com uma dor inguinal a subir escadas. Veja que não tem tantas alterações morfológicas, não tem reação osteofitária no acetábulo, não tem uma hipertrofia importante, existe uma preservação dessa morfologia da transição cabeça-colo femoral. E na ressonância convencional, havia essa fissura na junção condrolabral, na porção anterior do lábio acetabular, que no sagital oblíquo era irregular, mas não foi muito valorizado, mas como a clínica era muito importante, então, quando existe uma dissociação entre a clínica e uma ressonância convencional, é possível realizar uma artrorressonância, mas assim, seria a exceção, depois a gente pode até discutir a respeito disso. E na artrorressonância, aquela área da fissura, que parecia pequena e inocente, que se observa é uma fissura transfixante
bem na porção anterior do lábio acetabular, que é essa imagem que o contraste se insinua entre o lábio e a base no acetábulo. E na artroscopia, o que se observou foi uma sinovite importante na cápsula articular, e aquela área da fissura, veja que o lábio, o aspecto normal do lábio seria essa coloração, e naquela área da fissura, na verdade, o lábio já estava desvitalizado, e a fissura transfixante aqui é onde o probe transfixa. Então foi feito, não tinha como preservar, como fazer uma sutura desse lábio, foi feita uma ressecção e também uma tenotomia do ilipsoas. Nesses casos onde não existe alteração de hipertrofia óssea, seja no acetábulo ou nessa transição cabeça-colo femoral, é descrito um tipo de impacto central que, na verdade, é bem na porção anterior relacionada a uma hiperpressão do tendão do ilipsoas. Então, nesses casos onde existe uma lesão focal, nessa posição anterior, ou 12 horas, assim, a gente tem que pensar em provável impacto por questões do atrito com o tendão do ilipsoas, ou microinstabilidade, como nós iremos ver a seguir. Então, a descrição das lesões labrais seria só por degeneração, com fissuras intrasubstanciais, ou uma lesão já com hipersinal na substância do lábio, ou transfixante em toda a espessura do lábio, principalmente na junção condrolabral ou na base do lábio, ou lesões complexas, já com uma fragmentação do lábio acetabular. E as calcificações, na verdade, são um estágio mais avançado de degeneração labral, mas devem ser descritas, e assim como hipertrofia, nos casos de displasia, cistos intra- ou perilabrais. Então, a lesão condral, a lesão labral e a lesão condral que, para o sucesso cirúrgico, a lesão condral é até mais importante, porque se houver muita lesão condral, até está contraindicada a cirurgia. Então, nas lesões condrais, é importante descrever no seu relatório a localização, qual quadrante que está a lesão condral, se existem lesões também na cabeça femoral, a extensão da lesão, e a descrição seria mais ou menos essa. Só um defeito na junção condrolabral, se existem delaminações, ou seja, às vezes o defeito ele disseca a cartilagem em relação ao subcondral, ou seja, a lesão é muito maior, a extensão da lesão é muito maior, e se existem alterações do osso subcondral, com edema ou cistos, ou se está completamente afilado, delaminado, com exposição do subcondral de aspecto difuso. Então, se houver uma redução do espaço articular menor que 2 milímetros, se esse aspecto careca, não sei como fala, completamente com exposição do subcondral, o sucesso cirúrgico está muito comprometido. Então, é importante diferenciar se é só uma erosão focal, se existe delaminação da cartilagem em relação ao subcondral e se existem cistos e edema subcondral. Outro tipo de lesão que é muito difícil de demonstrar na imagem é porque que é chamada wave, que são lesões que elas não têm um contato com a superfície condral. Então, o que se observa é que existe um desprendimento, um destacamento da cartilagem, mas sem exposição
não existe um defeito da cartilagem. Então, esse tipo de lesão é chamada de wave, porque faz uma onda, ou carpet, né, porque descola a cartilagem do subcondral, forma uma bolha. E habitualmente está relacionado com as alterações de hipertrofia da transição cabeça-colo femoral nas lesões do tipo CAMI. Então, esse é o aspecto da lesão wave, ou seja, aqui na junção condrolabral não existe um defeito, não existe uma fissura. A única coisa é que a cartilagem está formando uma onda, por isso se chama wave lesion. E por isso é difícil nos exames de imagem caracterizar, porque não existe uma solução de continuidade do líquido intraarticular permeando essa lesão. Então, esses são 3 casos que tem a ressonância e a artroscopia, nessa paciente de 30 anos, do sexo feminino, que existe uma degeneração cística intralabral, e junto com isso um hipersinal, não semelhante ao líquido, isso que é o mais difícil, né? Mas existe esse hipersinal na interface entre a cartilagem e o osso subcondral, que se comprovou como uma lesão wave na artroscopia. O mesmo aspecto nessa paciente de 43 anos, que tem degeneração na base do lábio, e também da mesma forma tem uma lesão wave, esse hipersinal na interface entre a cartilagem e o osso subcondral. Então, aqui nessa paciente que eu mostrei a imagem, então tinha uma fissura na junção condrolabral, e esse aspecto em onda ou bolha, e que o probe via que era uma cartilagem solta, foi feita uma regularização da área e posteriormente microfraturas. Então, foi feita uma revisão, né, dessa lesão wave, e o que se observou é que em 11 artigos, 1.139 pacientes, 30% tinham essa lesão wave, predominando no sexo masculino, com média de idade de 38 anos. E a histologia essa é uma fragmentação, nessa matriz, na interface entre o osso subcondral e mantendo a superfície condral. E essa é a dificuldade do diagnóstico por imagem. Então, tem que fazer a artrorressonância ou faz só ressonância convencional. Aqui, pelo menos, nós temos a tendência de fazer a ressonância no 3 Tesla, e estudos têm comprovado que é semelhante à sensibilidade e especificidade da artrorressonância com 1,5 Tesla e a ressonância convencional com 3 Tesla. Então, veja que a sensibilidade e a especificidade até no 3 Tesla é até um pouco maior que a ressonância convencional, que é a artrorressonância, perdão. E então, a nossa tendência tem sido, no nosso serviço, fazer as ressonâncias com 3 Tesla, ao invés de indicar artrorressonância. Outro conceito que tem vindo recentemente é o conceito de microinstabilidade. Então, seria um movimento extrafisiológico num quadril com dor, mas seria em pacientes que teriam alguma alteração no tecido conjuntivo, seja Ehlers-Danlos, Marfan ou Down, ou pacientes que teriam um déficit de cobertura ou displasia acetabular. Mas aqui o borderline, que é o déficit de cobertura, ou seja, um ângulo de cobertura entre 20 e 25 graus, seria a maior dúvida nesses casos.
e em pacientes que têm, praticam esportes com carga, ou que têm uma mudança brusca de direção, isso no tênis, nas artes marciais, futebol e golfe. E nos pacientes que sofreram algum traumatismo ou fizeram algum procedimento e que a cápsula ficou incompetente. Então, esse conceito é uma coisa recente e dados de exame físico, uma dor na manobra de abdução com hiperextensão e rotação externa. E existem padrões típicos de lesão condral e labral. E o tratamento seria de fisioterapia ou, num caso extremo, fazer uma capsulorrafia ou uma osteotomia periacetabular nos casos de displasia. Esse ano saiu até um consenso a respeito de microinstabilidade no quadril, e queria destacar, dentre todos os consensos, lembrar no exame físico dos sinais de hipermobilidade, olhar sempre a cobertura acetabular, especialmente naqueles borderlines entre 20 e 25 graus. Então, não que a gente fique mensurando sempre, mas ter esse cuidado de observar sempre esses casos de displasia ou de déficit de cobertura acetabular, que é esse ângulo, né? Tem que ser entre 20 e 20, o normal é acima de 25, mas entre 20 e 25 graus merece uma atenção especial. E um outro sinal que foi descrito em microinstabilidade é esse, que seria essa mensuração entre essa linha de esclerose do teto acetabular e a cicatriz da fise. Se esse ângulo e o vetor for interno, indica estabilidade, mas se esse um quadril que é um acetábulo que tem um déficit de cobertura e a fise da cabeça do fêmur proximal, esse vetor resultante dessas duas linhas for para a lateral, ele infere que existe algum grau de instabilidade, ou seja, mais um critério radiográfico que a gente tem que observar também. E o outro que foi descrito é esse cliff sign, que é novo também, ou seja, traçando um círculo na cabeça femoral, o aspecto normal seria esse, e se houver esse hiato na transição da cabeça-colo com esse círculo, eles denominaram de cliff sign, e que se observou que nos pacientes, metade dos pacientes que tinham microinstabilidade, 90% tinham esse sinal, e especialmente em pacientes jovens, com menos de 32 anos, observar esse sinal, que o achado em 74%, esse sinal tinham ao exame físico microinstabilidade. Mas o critério mesmo seria no intraoperatório ter uma distração do quadril fácil e padrões característicos de lesão condral, ou seja, a localização 3 ou 12 horas, uma lesão condral que não é de externo para interno, é de interno, ou seja, perifoveal, central, e esses padrões de lesão condral na cabeça femoral, então, perto, na porção central ou perifoveal, devem nos chamar a atenção de uma instabilidade. Então, desses 648 quadris, quando havia essa lesão central, havia um predomínio de instabilidade. Então, com uma sensibilidade relativamente alta. E, por fim, esse último caso,
paciente de 22 anos, praticante de corrida, que tem déficit de cobertura acetabular, tem um ligamento redondo hipertrófico, denotando que existe algum grau de instabilidade, e tinha lesão labral anterior, com cisto perilabral. São sinais que, junto com o exame físico, nos fazem pensar em uma possível instabilidade nesse caso. Então, como conclusão, lembrar que a morfologia em si não quer dizer, ou seja, o radiologista não deve escrever que isto é impacto femoroacetabular porque tem morfologia CAMI ou Pincer. Então, o Colégio Americano de Radiologia, ele recomenda isso, que nós devemos escrever as alterações morfológicas, mas não devemos escrever que isto é impacto femoroacetabular. Ter um cuidado nessas descrições labrais e principalmente condrais, porque é a extensão da lesão condral que determina o sucesso cirúrgico. Lembrar da wave lesion, observar esses sinais. Tem até a Dr. Cerezal tem descrito a artro-RM com tração, mas aí a gente pode discutir depois. E o critério de microinstabilidade. Lembrar desses novos sinais, né? Cliff, FEAR, e lembrar desses padrões de lesão condral, especialmente na região perifoveal. Então, eu agradeço e estou aberta para perguntas. Espero que tenham conseguido entender o porquê. Excelente, muito obrigada, doctora Denise. Es de maestros, va a ser fácil o difícil. Muy buena exposición, muchas gracias, muy obrigada. Tenemos 3 preguntas. Una pregunta del doctor Marco Oriundo, una pregunta del doctor Martín Tarazona y una pregunta del doctor Hugo Solórzano, que también le va a saludar. Doctor Marco Oriundo, ¿puede encender su micrófono para alguna pregunta, una apreciación, por favor? Claro que sí. Muchas gracias, doctora, por la excelente ponencia. ¿Verdad? Nosotros que nos dedicamos a esta parte de la patología musculoesquelética, es muy difícil en una resonancia convencional ver lesiones condrales, ¿no? De repente la lesión labral es uno de los hallazgos más frecuentes que encontramos en una resonancia de cadera. Mi pregunta es, ¿cuándo darle valor a la lesión labral que se encuentra en el aspecto antero-superior? Que en mi experiencia es la más frecuente, que creo que en el 95% de las caderas es la que encuentro. Entonces, ¿cuándo le damos un gran valor que este es el diagnóstico que causa el dolor del paciente? Porque usted también habrá tenido casos que el paciente se opera por la lesión labral y mantiene el dolor. Sim. Obrigada pela pergunta. E como eu comecei a exposição falando em artigos de pacientes atletas assintomáticos e que a prevalência de lesão labral e condral é muito grande. Então, realmente, as alterações que se observam no quadrante anterosuperior são muito prevalentes e não necessariamente são a causa da dor. Então, é a nossa função descrever, mas, de novo, isso não quer dizer que as alterações labrais sejam a causa da dor. Alguns ortopedistas, nessa dúvida se a lesão é intra ou extraarticular, eles até fazem uma introdução de corticoide, anestésico para avaliar se existe, se a dor é intra ou extraarticular. Mas, realmente, a prevalência é muito grande e tem que ser correlacionada com o exame físico. Gracias, doctora. Ahí quería agregar, es muy útil el test de lidocaína, que se puede hacer muy fácil y collado para determinar si realmente esa lesión está siendo realmente lo que causa los síntomas del paciente. Sí. Pasemos a la siguiente pregunta. Me olvidé de Judith, al final Judith, tu pregunta. Nuestra presidenta. Doctor Tarazona, ¿alguna acotación, una pregunta para la doctora?
¿Qué tal, doctora? Felicitaciones por la Olá. exposición. Muchas gracias. Ah, No, vi uno de los papers que usted mencionaba sobre resonadores de 3 Tesla. Casi nosotros acá en el Perú, la mayoría de nuestros resonadores son de 1.5, ¿no? Entonces, no sé qué experiencia tienen ustedes con... ¿Realmente vale la pena para la patología musculoesquelética resonadores de 3 Tesla? ¿Y para qué casos usted reserva el uso del resonancia, ¿no? Para patología de lesiones condrales. ¿En qué casos nos quedamos cortos o necesitamos complementar mejor para definir la lesión condral o labral un resonancia? sim. Realmente, nós começamos a fazer artrorressonância no início de 2001. Então, todos os exames de quadril que se eram lesão labral, nós fazíamos artrorressonância. Então, houve uma curva de aprendizado até nós aprendermos o que era sulco, o que era lesão, enfim, o que valorizar. Com o tempo, nós fomos diminuindo as indicações e nós reservamos a artrorressonância apenas nos casos onde existe uma dissociação entre a imagem e a clínica. Ou então, quando é importante para o ortopedista, tem muita tendinopatia de glúteos e tem alterações intraarticulares e não se sabe onde é a dor, então vale a pena fazer uma artro com um anestésico, com lidocaína, marcaína, e tentar fazer a diferenciação se a dor é intra ou extraarticular. O que nós temos feito habitualmente é isso. Não é o primeiro exame artrorressonância, nós reservamos, fazemos primeiro a ressonância convencional, se existir alguma dúvida, ou então no pós-operatório, nós fazemos a artrorressonância, mas não é a nossa prática. Então, eu acho que Fernando viu a aula do Dr. Cerezal, de artro-RM com tração, né, mostrando bastante efetividade na avaliação de lesões condrais, mas eu não tenho experiência, né, exatamente por isso. Nós não é a primeiro exame de escolha, nós fazemos ressonância convencional, 3D, e fazemos as reconstruções e deixamos a ressonância em casos de dissociação. Ok, Bien, obrigado. gracias. Doctor Hugo Solórzano, ¿puede activar su micrófono? Hola Denise. Olá! Oi, Denise. Denise me conoce como Hugo Chávez a mí. Olga Siempre- Chávez. Oi, Denise, careca y calvo, without Que hair. bom! Aprendió, careca, Careca, without hair, calvo en... Calvo. calvo. É. Bueno, acá Martín me ganó con la pregunta porque cuando yo estaba con ustedes, pues hacíamos artro diariamente, ¿no? Sim, sim. Lembra que você decía, Sim. injecta, filho, injecta. Sim. Ajá. Estávamos no início. Sí, 2020, 2003, imagine, ¿no? 2003. 2003, tanto tiempo, ¿no? Ajá. No, entonces, Martín me ganó con esa pregunta de cuándo usabas tú la artroresonancia, Sim. pero ¿y cuándo tú sospechas de lesión del ligamento redondo? Ahí, como dice Luis, nuestro amigo Luis Cerezal, Sim. y ahí si tú usas artroresonancia o no, o solamente con el 3 Teslas. Não. Él nunca faz. Para lesões suspeitas de lesão de ligamento redondo também, não é o primeiro exame fazer a artrorressonância. Nós deixamos, temos segurança na ressonância convencional desse diagnóstico. Ok. Eu gostaria... Ninguém perguntou... Tem mais alguma pergunta? Sí, una pregunta antes de que Judith te dejo para la finalización. El doctor Juan Diego Rodríguez de Ecuador, nuestro país hermano de Ecuador, ¿usa, doctora, los criterios de Beighton? ¿Desde qué número de criterio le tomaría importancia para el tratamiento quirúrgico? Parabéns por la ponencia.
Juan Diego, graças, de Equador, né? Não utilizamos o critério de Bayton. E eu gostaria eu deixei uma brecha, porque nós temos o Consenso de Lisboa desde 2019, falando sobre o protocolo, né, da ressonância e avaliação do quadril. Na Europa, eu não sei como é no Peru, mas assim, na Europa eles evitam ao máximo expor o paciente à radiação ionizante. Por isso, eles fazem a sequência radial para a sequência radial, que seria para avaliar a transição cabeça-colo. Só que os nossos ortopedistas, não sei se no Peru também, os nossos ortopedistas, eles preferem fazer a artrorressonância, a tomografia computadorizada com reconstrução 3D. Então, eu creio que, então nós fazemos, ao invés de fazer a sequência radial, nós fazemos a aquisição 3D, e se for necessário, nós fazemos a radial se o ortopedista solicitar. E a outra questão é que eu creio que agora com inteligência artificial é possível também fazer sequências 3D na ressonância com reconstruções semelhantes às da tomografia. Então, se aqui essa primeira fileira é feita com o exame com tomografia e com reconstrução 3D, e aqui a ressonância 3D com reconstrução 3D, que é extremamente semelhante. Então, eu creio que o futuro é esse, ao invés de expor o paciente à radiação ionizante, que é um dos receios dos europeus. E eu até gostaria de saber se os ortopedistas também, eles solicitam mais a tomografia 3D. E lembrar também que a radial, ela é especificamente para avaliar essa transição cabeça-colo, mensurando o ângulo alfa, mas não se acrescenta na avaliação labral. Então, é um dado importante, eu só gostaria de lembrar, né, dessa possibilidade de fazer a aquisição 3D e reconstruir como se fosse uma tomografia e evitar a exposição do paciente à radiação ionizante. Excelente. No sé si alguno de nuestros panelistas tiene alguna experiencia con la secuencia radial o 3D en resonancia. En resonancia, acá solamente he visto que 2 ortopedistas la han pedido, pero después ellos piden tomografía, o sea, tomografía multicorte para evaluación de interfase cabeza-colo, pero Bueno, nunca esa 3D. Nosotros sí hacemos radiales aquí en Resocentro. Nos ha costado muchísimo, no es una secuencia fácil. Sí. Es un reto para el tecnólogo. La ubicación muchas veces no sale como está en la literatura, pero hay equipos que son más amigables para hacer una radial, como los Philips. Hacer una radial en equipos Philips es muy fácil, mientras que en Siemens es muy complicado. Pero sí da algo que es importante para el tratante que pide descartar pinzamiento femoroacetabular, que es el valor correcto del ángulo alfa. Certo. La radial ubica el ángulo alfa en el aspecto donde es más prominente, que es el aspecto anterosuperior, donde quedaríamos muy cortos con imágenes ortogonales. Sí. No hacemos 3D porque nuestro protocolo ya es muy grande en cadera. Hacemos 3 imágenes de pelvis, 5 de cadera, y queremos hacer torsión femoral. O sea, ya van como 9 o 10 secuencias, entonces ya no es tan rentable hacer una resonancia de cadera para hacer un 3D.
Pero en cuando hacemos ortorresonancia, hacemos ortotomografía al mismo tiempo. Entonces ganamos una volumétrica de tomografía y nos salen imágenes muy bonitas de la jiba. Ok. Ah, Entonces, sí, tenemos la experiencia por ese lado, ¿no? sí. Y sí da imágenes muy bonitas para el pinzamiento femoroacetabular, solo que lo tenemos reservado para pacientes que quieren descartar pinzamiento femoroacetabular y que sean menores de 50 años. Sí. Más o menos siguiendo los criterios del consenso de Lisboa, ¿no? Sí. Ajá. A eso estamos apuntando. Excelente, Y- excelente. Doctor Tarazona, ¿en la clínica internacional tienen alguna experiencia con las reconstrucciones radiales? ¿Están haciendo 3D o todavía No, no? todavía no, pero será a punto de iniciar después de la charla. Claro, claro. Pero todo apunta a que se deja de usar la radiación ionizante, ¿no? La tomografía y eso sería lo ideal, evitar lo más posible Sí. la radiación ionizante. Muy bien, gracias amigos, muy interesante, doctores. Muchas gracias por participar. Finalmente, la doctora Dulanto va a finalizar la charla, también dando sus palabras de finalización. ¿Estarás por ahí, visita? Está muteado tu micrófono. Muchas gracias amigos por Úsame. estar acá. Muchas gracias, amigos. Gracias, Denise, por estar con nosotros. Ha sido una excelente maestra. Te agradecemos a través de AMPEM y de todos los médicos asociados y que están participando de diferentes lugares. Te están mandando saludos de Ecuador, Venezuela, diferentes sitios y países hermanos que se agrupan pues en esta mira de obtener un objetivo común, que es el aprendizaje. Agradecemos enormemente tu apoyo académico, gracias a Martín, gracias a Fernando por su invaluable apoyo en poder contactarte y las puertas de AMPEM siempre estarán abiertas para ti, Denise. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estaremos obrigada. contando con otra presentación tuya. Muchas, muchas gracias. Gracias, amigos. Aguardamos, Ya sí. saben que el canal, la presentación de Denise va a estar en el canal de YouTube de AMPEM. Sí, aguardamos a usted, doctora Denise, el próximo año en el Congreso de AMPEM. Y amigos, gracias por conectarlo. Doctor Vicente de Tacna, muchos saludos, lo acabo de ver. Gracias, amigos. Tenemos varios amigos de Ecuador, México, también de Santo Domingo, amigos. Y espero que esté muy bien. Espero que les haya gustado. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, Hugo. Gracias, doctor Chao, chao. Oriundo. Gracias. Gracias. Doctor Huerta, ahí está Gracias, escuchando. Denise. Gracias. Chao, amigos. Gracias. Gracias. Abraço. Hasta la Chao, próxima. chao. Muito obrigada.